rapidinho sobre o conjunto dos reais. Só uma regra bem básica. A gente estudou o conjunto dos números naturais, né? Os números naturais são os números, são números naturais, tá? Inteiros, positivos, incluindo zero. Eu tenho o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são os números inteiros, positivos e negativos, incluindo zero. E, portanto, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, e o conjunto dos números naturais está contido nos conjuntos dos números inteiros. Respira. Eu tenho o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Racionais são números inteiros, positivos, são números inteiros. São os números inteiros positivos e negativos, incluindo zero. Mas os números racionais incluem também os números decimais, na forma de fração, de decimal exata e decimal periódica. Eu tenho outro conjunto, meus queridos amigos, que é o conjunto dos números irracionais. Eu comentei sobre ele. O conjunto dos números irracionais são o conjunto dos números que são pode ser positivos e negativos, é claro, mas a questão principal é que eles não têm decimal exato. Eles têm decimal aperiódica. Isso inclui uma raiz de 3, por exemplo, o 1 dividido por, 1.728.000, uma coisa assim. Ou seja, pi, todos eles não têm número exato. Não tem, aliás, dízima periódica e não tem decimal exato. São números infinitos, no sentido de não haver repetição. Senhores, a união dos números racionais com os irracionais forma o conjunto dos números reais. Portanto, o que é o conjunto dos números reais? Bom, resumidamente, são todos os números que existem. Ok? Tá aí, Henrique. Legal. Quando é que o número não é real? São dois casos. Tudo bem? Pergunta do problema, acho que é mais simples, né? Quando um número não é real. Quando o número não é real. Caso número 1. Primeiro mandamento da matemática. Chamarás, dividirás por zero. Quanto que é 4 dividido por zero? Não existe. Não existe. É um absurdo matemático. Não existe divisão por zero. 4 dividido por 1 é 4. 4 dividido por menos 1 é menos 4. 0 dividido por 4 é 0. Mas 4 dividido por 0 não existe. Portanto, divisão por zero não é real. Ok? Ficou claro, Eduardo? Segundo caso. Raiz quadrada. Vamos falar o princípio de raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada de número negativo, tudo bem? Raiz de menos 4. Existe? Não existe pertencente a reais, tá bom? Raiz de 4 é igual a 2. Na verdade, vamos pegar um exemplo aqui. Raiz de 4 é igual a quanto? É igual a mais ou menos 2. Pode dar menos 2 ou pode dar 2. Porque menos 2 ao quadrado é igual a 4 e 2 ao quadrado é igual a 4. Menos raiz de 4 é igual a quanto? Aqui é mais fácil, é igual a menos 2. Porque raiz de 4 é igual a 2, com o menos de fora vai ficar menos. Tudo bem? Mas a raiz de menos 4, não existe nenhum número que multiplicado por si mesmo de sinal negativo. Lembra da regra, né? Multiplicação de números, da quantidade de números, se for par, se a quantidade de números for par, o produto sempre é positivo necessariamente. Tudo bem? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Cuidado, não confunda com isso. Quanto que é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 é igual a menos 8. Ficou claro aqui? Então, raiz quadrada de número negativo não é real. Alguma dúvida aqui? Beleza. Isso é a primeira parte. Conjunto de números reais. Tá, e daí? E daí que nós vamos ver uma segunda parte agora, chamada intervalos reais. Isso aqui é só um pouco de do alfabeto da matemática, tudo bem? Vamos lá? X maior do que 4. O que significa isso? X maior do que 4 significa os números maiores do que 4, excluindo o 4. Tudo bem? Vamos fazer representação gráfica disso daí?
eixo X, bolinha aberta em 4, aí você faz isso daqui, ó. Tudo bem? Como é que você escreve isso daqui? Como é que você escreve esse intervalo? Você escreve da seguinte forma: aberto em 4 e aberto em mais infinito. Tudo bem? Maior do que 4. Maior do que 4. Vai embora. Do infinito. Tudo bem? Não esqueça que quando a gente coloca para a direita, significa infinito positivo. Quando a gente coloca para a esquerda, é infinito negativo. Tudo bem? Vamos ver se nós entendemos aqui a ideia? Letra B. X menor do que 4. O que significa isso? Significa os números menores do que 4, excluindo o 4. Tudo bem? Então vai ficar como? Você coloca aqui o intervalo, representação do intervalo. Coloca aqui, bolinha aberta, 4. Menor do que 4, desenho desse jeito. Tudo bem? Beleza? Como é que vai ficar aqui? Intervalo aberto em menos infinito. Não esquece que em português, sem querer desrespeitá-los, nós lemos da esquerda para a direita. Tudo bem? Então tem que começar menos infinito até... Esse aqui é o infinito, tá? Desculpa, tá? Até o aberto em 4. Ou seja, aberto em menos infinito e aberto em 4. Tudo bem? Vamos lá. C. X maior igual a 4. O que significa isso? Significa que são os números maiores do que 4, incluindo o 4. Beleza? Como é que vai ficar a representação? Fica desse jeito. Coloca aqui o número 4. Eu coloco bolinha fechada. Isso daqui, Eduardo, não é uma frescura minha, tá? Isso aqui é uma convenção matemática. Tu lembra disso aqui? Beleza. Então vamos lá. Maior do que 4 significa esse pessoal aqui, ó. Tudo bem? Então como é que eu vou representar esse intervalo? Você coloca intervalo fechado em 4 e aberto em mais infinito. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Desculpa ser tão detalhado, mas é importante isso, né? A gente rever tudo, tá bom? Beleza aqui. X menor ou igual a 4. Mesmo raciocínio. Coloca aqui, bolinha fechada, 4. Que valores eu quero? Quero esses valores aqui. Como é que eu represento isso? Aberto em menos infinito e fechado em 4. Letra D. Letra E agora. Menos 3 menor que x, que é menor do que 5. Como é que a gente representa isso? Leitura. X é um número compreendido entre menos 3 e 5, excluindo 3, excluindo 5. Coloca-se assim, bolinha aberta, menos 3, bolinha aberta em 5. Você coloca intervalo entre eles. Aí, na verdade, já está escrito aqui em cima, né? Porque todo intervalo, um número em outro, se escreve desse jeito. Menos 3 menor que x, que é menor que o número. A menor que x, menor que b. Tudo bem? Se fosse escrever a notação simplificada, seria assim, olha. Intervalo aberto em menos 3 e aberto em 5. Letra F. Menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Como é que ficaria o intervalo? Ficaria assim. Intervalo fechado menos 3, intervalo fechado menos 5. Ele quer, que valores ele quer? Ele quer esses valores aqui. Isso aqui significa intervalo fechado menos 3, intervalo fechado é menos 5. Lógico que ele pode misturar também, que é o último exemplo. Menos 3 menor ou igual a x, que é menor do que 5. Como é que ficaria esse daqui? Bolinha fechada, aqui bolinha aberta. Intervalo. Vai ficar como? Intervalo fechado em menos 3 e aberto em 5. Tudo bem que a ideia? Senhores, nós vamos precisar disso para fazer a anotação dos gráficos e estudo de sinal. Tudo bem?
Vamos lá.